Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: este, estava-se referindo a Jesus, é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere, ou na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. E festejando-se, porém, o dia natalício, o dia do aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que ela pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou o que se lhe pedira, ou que lhe dissera. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo, os discípulos de João Batista, e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou aos seus enfermos. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Pedimos que nesta manhã o Senhor possa abrir o nosso coração como boa terra, Senhor, para receber aquilo que o Senhor quer falar, nos desafiar. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Então nós lemos o texto começando e nós iremos continuar a meditar também todo o texto de João 14. Então, primeiros versículos que nós acabamos de ler, descreve-nos que João Batista foi morto, né? E a morte de João Batista, de alguma forma, teve impacto sobre a vida de Jesus. Amém? Afinal, eram primos na parte de Maria, na verdade era prima de Isabel, né? Era tia de Jesus também, né? Mas mais à frente nós vamos encontrar, na verdade, também Jesus fez um grande milagre quando multiplicou de uma forma extraordinária, amém? Ele alimentou 5.000 pessoas apenas com 5 pães e 2 peixinhos, amém? De seguida vemos Jesus, na verdade, andar sobre as águas do mar da Galileia, vindo estar com os seus discípulos, e concluir este capítulo 14. Na verdade, Jesus chega a Genezaré e ali, na verdade, ele exerceu de uma forma extraordinária e maravilhosa o seu ministério de cura entre o povo. Amém? Irmãos, o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Nele não há mudança. O Senhor é o mesmo. Ele continua a fazer os mesmos milagres porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, queridos irmãos, eu creio, irmãos, que os milagres e o que está escrito na palavra do Senhor é para nós. As promessas de Deus são nele o sim, amém, para a glória de Deus através de nós. Eu creio nesta palavra porque ela é a palavra viva de Deus. Ela é poderosa, amém? Então, no verso 13 diz que Jesus, ouvindo
isto. O que é que ele ouviu? Amém? Ele ouviu sobre a morte de João, seu primo, João Batista, e diz que ele, ouvindo isto, ele quis se retirar para um lugar à parte, né? Ele pegando no barco, ele vai com os discípulos no barco para um lugar deserto. O seu desejo primário é ter um momento de introspeção, de alguma forma também, porque está a passar pelo luto pelo seu primo, amém? Mas ele queria fazer uma pausa para ele, uma pausa para descansar, sabe? Mas esta tentativa, na verdade, de fazer este luto ou de fazer esta pausa, né, irmãos, foi imediatamente frustrada, porque diz no versículo 13 que as multidões, as pessoas, amém, souberam, diz que as multidões souberam e seguiam Jesus a pé. Enquanto ele foi de barco, o povo fez a volta ao lago de Genezaré, do lago da Galileia, e foi receber Jesus, onde ele estava chegando com os discípulos. Amém? Diz o verso 14, e ao desembarcar viu uma grande multidão. Aleluia! E diz a palavra do Senhor no verso 14, Jesus, ao ver aquela grande multidão que o buscava, amém? E eu acredito, irmãos, que eles buscavam com fé, amém? Amém? Porque somente através da fé nós podemos receber os milagres de Deus. Diz que a multidão buscava e Jesus compadeceu-se daquelas pessoas. Amém? Jesus viu a fé daquelas pessoas. Jesus viu a necessidade daquelas pessoas. Viu que eles buscavam, na verdade, e quando eles buscaram ao Senhor, eles acharam a misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você diz, buscar-me-eis e me achareis, se buscar de todo o coração. Jesus viu a determinação daquele povo. Jesus viu o esforço daquele povo. Jesus viu a fé daquele povo e o seu coração moveu-se de compaixão por aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu acredito, irmãos, na palavra de Deus. Eu acredito que ainda hoje Jesus compadece, amém, de nós, quando o buscamos em meio das nossas aflições, em meio das nossas provações, em meio das nossas lutas, quando nós buscamos com fé, quando nós buscamos com determinação, quando nós buscamos com empenho, amém, eu acredito que Ele vem, na verdade, estende a sua mão misericordiosa sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o mesmo. Amém? Aleluia. Depois de um longo dia de ministração, em que Jesus esteve ministrando ao povo a sua palavra, em que Jesus esteve ministrando através da oração, da imposição das mãos, na verdade, àquelas pessoas necessitadas, amém? Diz, chegou o final do dia, né? Chegou o final do dia e Jesus compadeceu-se mais uma vez daquele povo, amém? Diz o versículo 15, e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se de Jesus, aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, a hora é avançada. Agora veja o que eles pediram. O que é que os discípulos pediram a Jesus? Despede a multidão para que vão-se embora, para que vão para as suas aldeias e comprem comida para si. Amém? Irmãos, esta é uma resposta humana. Como o ser humano em si próprio não tem nada para dar. Humanamente, a resposta dos discípulos até foi, podemos dizer, um pedido racional e lógico. Senhor, olha, nós não temos nada, o melhor é eles irem embora. Oh, Senhor, se tu mandares eles embora, eles vão obedecer à tua palavra. Manda-os embora, manda-os embora. Mas sabe, Jesus não é assim que age, não é assim que opera, amém? Porquê? Porque o coração do Senhor é um coração completamente diferente, amém? Porque Jesus diz, e Ele próprio declarou, todo o que o Pai me dá virá a mim, amém? E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, amém? Aquelas pessoas que queriam Jesus, aquelas pessoas desejavam estar na presença de Jesus, e
aquele que vem ao Senhor, amém, Ele não manda embora, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem prazer em estar conosco, Ele tem prazer da nossa companhia, e porque Ele tem prazer nas pessoas, aleluia, Ele, na verdade, Ele se entregou por elas, e porque Ele tem prazer nas pessoas, Ele supriu as suas necessidades, amém. Não tinham comida, não tinham nada, descobriram que afinal havia alguma coisa, 5 pães, 2 peixinhos, e através daqueles 5 pães e 2 peixinhos abençoados pelo Senhor, o pouco ou quase nada se tornou em muito e que subjou, porque Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Louvado seja o seu nome para todo sempre, amém. Ele é o mesmo, dá glória a Jesus, amém? Ele é o mesmo, aleluia. Ele compadece das nossas necessidades físicas, espirituais e materiais. Ele é o mesmo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Verso 22, e logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Jesus disse para os seus discípulos a entrassem no barco, e eles foram, passando adiante dele, foram à frente de Jesus. Jesus ficou ainda com o povo, amém? Jesus fica com o povo, Jesus fica a ministrar ao povo, Jesus ficou, na verdade, a se despedir como deve ser do povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Mas depois dos discípulos terem, na verdade, largado a praia no seu pequeno barco, algum tempo depois, alguns momentos depois, uma forte e grande tempestade, fortes ventos, na verdade, se levantam e sacudiam completamente o seu barco, né? Onde estavam os seus discípulos. Eles estavam, na verdade, no meio de uma aflição, no meio de uma escuridão, no meio de uma noite escura. Diz que a quarta vigília, Jesus, amém, Ele veio em socorro dos seus discípulos. Diz o verso 25... E à quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Amém? Eu quero dizer, irmãos, por mais densa que seja a escuridão, por maior que seja o vento e a tempestade contra a tua vida, Jesus vai vir em teu socorro. Amém? Porquê? Porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele não desampara os seus. Tudo aquilo que vem a Ele, Ele de maneira nenhuma o lança fora. Amém? Jesus sempre vem socorrer-nos no momento da aflição. Verso 28. Então, diz que há aqui alguma dúvida se é ou não é Jesus. E Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Amém? E disse Jesus a Pedro, vem Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas a determinada altura, diz o versículo, amém, 30, que Pedro começou a sentir o vento no seu rosto. E quando ele sentiu, na verdade, o vento contrário, ele se intimidou, ele teve medo e, começando a submergir, aleluia, ele clamou, Senhor, salva-me, amém? Nós às vezes avançamos em fé, mas muitas vezes, mesmo andando em fé, o primeiro passo, o segundo passo, muitas vezes não impede que o vento ainda seja contrário. Mas eu quero dizer, nesta manhã, ainda que tu estás andando em fé, o problema, a tua tempestade ainda não terminou. Eu quero dizer que essa tempestade vai ser vencida. Não tenhas medo, avança, persevera, persiste, permanece confiando no Senhor, porque se Ele manda avançar, é para avançar, se Ele manda andar, é para andar, se Ele manda seguir, é para seguir, aleluia. Não tenhas medo, mesmo que o vento seja contrário, mesmo que o vento seja, na verdade, muito feroz contra ti, aleluia. Oh, às vezes não somos humanos, e porque somos humanos, às vezes a nossa fé temos oscilações. Por isso é que o apóstolo Paulo diz a 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Sejam firmes, não, mas nós somos humanos e às vezes vamos abaixo e às vezes começamos a resvalar na nossa confiança e os nossos pés começam a fraquejar e as nossas pernas começam a tremer e começamos a afundar. Mas eu quero dizer, aleluia, ainda vais a tempo de dizer como Pedro, Senhor, socorre-me. O Senhor é o nosso socorro, bem presente em toda a hora da angústia. Pede socorro ao Senhor.
o diabo não vai vencer, porque quem vence és tu, porque o Senhor está contigo. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que, aleluia, do que vencedores. Verso 31, imediatamente, eu gosto muito desta palavra, imediatamente, aleluia, pede socorro ao Senhor, imediatamente Ele veio ao teu socorro, imediatamente, aleluia, Ele estendeu, Jesus estendeu a sua mão e agarrou e segurou e disse-lhe, Ele sempre tem alguma coisa para nos despertar, Ele sempre tem alguma coisa para falar conosco, homem de pouca fé, porque duvidaste. O problema não está nele, o problema está em nós. A multidão chegou a Jesus em fé. A multidão chegou a Jesus em fé. A multidão percorreu o lago, as bordas do lago do Mar da Galileia para ir ter com Jesus, porque foi em fé, porque eles acreditaram, eles creram. Se chegar a Jesus com fé, eles irão ser curados, eles irão ser abençoados, eles iam ser ministrados pelo Senhor. Homem de pouca fé, porque duvidaste. E logo subiram para o barco e o vento cessou. Amém? Eu quero declarar nesta manhã, eu quero declarar neste dia, que os milagres de Jesus não cessaram. Amém? Infelizmente há pessoas que ensinam exatamente o contrário do que as Escrituras o dizem. Amém? Dizem que os milagres, as obras sobrenaturais de Deus não são mais para hoje, serviu para afirmar a igreja primitiva, irmãos, mas que hoje, na verdade, são inatingíveis, são desnecessários, porque afinal o Senhor já nos deu a ciência, temos os médicos, temos os hospitais, temos os remédios, até temos a segurança social e temos outros apoios sociais, irmãos, mas a minha Bíblia diz o seguinte, Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria, ou faria ele e não confirmaria. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se está escrito, eu creio. Amém. Se está escrito, eu creio. Amém. Lembro-me, e falando com muitos irmãos mais antigos na fé, né? Alguns já estão, a maior parte já estão com o Senhor, mas algo positivo que o 25 de Abril veio trazer, não é? Foi, e depois a seguir, 75, 76, por aí fora, 77, foi o chamado, aquilo que nós temos hoje, a saúde pública, podemos dizer assim, amém? Nós hoje temos o Ministério da Saúde, amém? Nós temos, na verdade, acesso à saúde, que era uma coisa que muitos de nós no passado não tinham. Ainda me lembro quando o meu pai morreu, e já foi depois do 25 de Abril, a forma de socorrer foi chamar um médico particular para ir lá à casa, nem sequer ambulâncias havia lá no concelho, nem sequer bombeiros havia lá no concelho, né? Já foi tarde demais, né? As pessoas iam quem tinha dinheiro ia a um médico particular, né? É isto que a iniciativa liberal quer voltar a fazer. Quem tem saúde, quem não tem, mas eu não quero falar de política, mas graças a Deus, porque na verdade hoje temos acesso, amém? E a verdade é que muitas vezes, lembro-me falando com os irmãos antigamente, muitos deles foram curados sobrenaturalmente porque não tinham dinheiro para ir ao médico particular, porque não tinham como, não tinham. Então o primeiro e único recurso que muitas vezes tinham era orar ao Senhor e pedir o milagre de Deus. E Deus sempre estava agindo. Amém? Psicólogos, graças a Deus também, não é pecado ir ao psicólogo, né? Mas antigamente não havia dinheiro para ir ao psicólogo. O único recurso que havia era orar ao Senhor. Mas hoje nós temos médico, temos sempre, ainda que infelizmente está a se deteriorar o Serviço Nacional de Saúde. Mas, irmãos, graças a Deus, pelo que temos ainda é melhor do que muitos da Europa, amém, de muitos lugares do mundo, amém. Mas hoje o primeiro recurso é o hospital, o centro de saúde. Irmãos, continuamos a agradecer a Deus por esse benefício que nós temos na nossa nação, mas muitas vezes temos mais fé no homem, temos mais fé na saúde pública do que temos em Deus.
e vamos começando a dizer também, isso era para antigamente. Irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvamos a Deus pelos nossos irmãos que são médicos, e conheço alguns irmãos e irmãs que são médicas e médicos, amém? Ainda há 3 semanas estive com o nosso irmão médico ali no Centro de Saúde em Vendas Novas, estava naquela semana ali de plantão, mas irmãos, graças a Deus por eles, graças a Deus estão fazendo o seu serviço, estão ajudando o povo, amém? Mas temos o médico dos médicos. Ainda creio, irmãos, que temos o médico dos médicos, amém? Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, amém? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Diz lá em 2 Coríntios 1:20, porque todas quantas promessas há de Deus são nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Aleluia. Irmãos, o Senhor tem bênçãos, amém? Hebreus 6:18 diz assim, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais era impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Se Ele diz que pode, Ele pode. Se Ele diz que é o mesmo, Ele é o mesmo, amém? Então pensa nisto, Deus não pode mentir, é impossível a Deus que Deus minta, mesmo que Ele quisesse, o seu caráter não o permitia, Ele deixaria de ser a verdade, Ele deixaria de ser luz para ser trevas, amém? Então Ele não mente, Ele é verdade, o que está escrito, amém? É a palavra de Deus, é o pensamento de Deus a nosso respeito. E Ele diz, bem sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de bem, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro, amém? O Senhor perguntou, homem de pouca fé, porque duvidaste? O problema não está no Senhor, mas em nós. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus possa buscá-lo como? Amém? Possa crer que Ele existe, possa ter fé que Ele existe, possa ter fé, amém? E que é recompensador, que é galardoador daqueles que o buscam, amém? Precisamos continuar a confiar no Senhor, até fé no Senhor, fé na sua palavra, amém? Hebreus 11:1 diz assim, ora, o que é fé? Aqui os escritores dão-nos uma explicação, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que se eram, e a prova das coisas que se não vêem. Se tu não esperas nada, não vais receber nada. Mas se tu tens fé na palavra de Deus, creres no que está escrito e buscares e esperares, faças como David no Salmo 40, ele dá o seu testemunho, amém? Esperei com paciência no Senhor, se perseverares, se buscares, se orares adiante da sua palavra, crendo no que está escrito, recebereis, irás receber, amém? Porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Se creres, disse Jesus, verás a glória. É preciso crer para ver a glória de Deus. Crer no Senhor, crer na sua palavra. Crer que Ele é imutável, crer que Ele é o mesmo. Alguns dizem, e têm toda a razão nisso, que o fruto do Espírito é mais importante do que os dons ou do que os carismas de Deus. Tem toda a razão. Eu continuo a dar-lhes razão e eu também acredito nisso. Amém? O fruto do Espírito, o caráter cristão são importantíssimos. Claro que sim. Amém? Aleluia. Mas, irmãos, mas não nos deve fazer deixar de buscar, amém? Os milagres, a face de Deus, amém? Buscar aquilo que Ele tem na sua palavra, as suas promessas, aquilo que Ele tem para cada um de nós, amém? Não somente para nós, mas também para aqueles que estão à nossa beira, à nossa volta, começando pela nossa família. Há promessas para a família. Há promessas para a família, há promessas para o marido, há promessas para os filhos, há promessas para a esposa, amém? Há promessas para o lar, aleluia. Irmãos, infelizmente, alguns cristãos, alguns crentes simplesmente já nem buscam o enchimento do poder do alto, não buscam a promessa do Pai
Irmãos, e a ausência da presença do sobrenatural de Deus nas nossas vidas faz com que muitos cristãos, muitos crentes vivam tenham apenas uma experiência superficial e religiosa, em vez de um relacionamento de intimidade com o Senhor, o zelo pelo Senhor. Irmãos, aleluia, muitos porque não creem, amém? Eu lembro muitas vezes Deus usar o vaso, homem ou mulher, né, para trazer-nos uma mensagem, e isso traz um temor quando Deus usa os seus dons no meio da igreja, porque os dons são para ser usados. Isso faz com que eu viva em santidade, porque Deus tudo vê e Deus também expõe, por vezes expõe para que eu possa viver uma vida consagrada. Muitos deixaram de viver em santidade porque não acreditam mais na manifestação de Deus, não acreditam mais, na verdade, um Deus santo que fala ao seu povo através dos seus vasos. A nossa igreja, ela teve a sua origem no dia de Pentecostes, na cidade de Jerusalém. Iremos celebrar no próximo domingo o Pentecostes. Mas diante de muitos reavivamentos, houve um que marcou, e esse é o de 1906, lá em Los Angeles, na rua Azusa. Amém? Ali, na verdade, houve um novo incremento, onde muitas pessoas começaram a experimentar de novo o poder de Deus, percebendo, na verdade, que, aleluia, aquilo que está escrito em Atos dos Apóstolos é para os dias de hoje. A promessa do Pai é para os dias de hoje. 1 Coríntios 12, né? 1 Coríntios 14 é para os dias de hoje. Irmãos, amém? Hoje os milagres não cessaram porque o Senhor não perdeu a validade. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele tem todo o poder no céu e na terra, e esse poder Ele derrama sobre os seus filhinhos. Amém? A própria ressurreição de Jesus Cristo em si mesmo é um milagre. Amém? Hoje os milagres acontecem porque Jesus está vivo e vela pela sua palavra, aleluia, para a cumprir. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus está vivo, amém? Ele não está morto, Ele não é um ídolo, Ele não é uma estátua. Ele ressuscitou do túmulo, Ele ressuscitou dos mortos, louvado seja o nome do Senhor, e está conosco todos os dias, amém? Irmãos, este Senhor, amém, que está conosco, é o mesmo que operou lá atrás, é o mesmo que operou há 70 anos atrás, amém? Quando o início destas congregações, muitas congregações assembleanas começou porque alguém estava com um problema espiritual, amém? Eu conheço lá em Monchique, havia lá uma pessoa com problemas espirituais, nós fomos lá, o pastor levou os jovens lá, fomos orar pela pessoa, a pessoa foi liberta, a pessoa foi restaurada e abriu-se uma igreja, amém? É assim que as coisas acontecem, é porque Jesus está vivo, é porque Jesus faz milagres, é porque Jesus transforma vidas, liberta as pessoas, cura, batiza com o Espírito Santo, porque Ele é o mesmo, aleluia, Ele é o mesmo, aleluia, 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 Ele é o mesmo, aleluia, amém, glória a Deus. A Bíblia fala-nos de sinais e de maravilhas, amém, que foram vistas, na verdade, para além dos apóstolos, os 12 iniciais, podemos dizer assim, amém? Irmãos, aliás, o próprio Senhor Jesus disse que para além daqueles que ali estavam, diz lá em 14 de João, um texto tão conhecido, e no versículo 12, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim, qualquer um que crê nele, amém, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou, amém, porque eu vou para o Pai, aleluia. Vemos isso logo lá no livro de Atos dos Apóstolos. Alguns, na verdade, que foram usados pelo Senhor, nunca conheceram o Senhor pessoalmente, entre eles um homem simples, um homem temente a Deus, chamado
Filipe, alguém que tinha o Espírito Santo sobre a sua vida, em Atos 6 fala-nos sobre ele. Então viram que era um homem, na verdade, com um bom testemunho, um homem, na verdade, com um bom comportamento, um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi chamado para servir às mesas, coisa básica, amém? Pôr uma mesa, servir, na verdade, levar uma cesta básica às viúvas, porque a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, amém? Lá ia ele, Filipe, amém? Lá ia ele, Filipe, mas ele foi, na verdade, um homem que, na verdade, não esteve com Jesus, mas estava disposto a servir, amém? E a determinada altura, amém? Deus o usou de uma forma tremenda, como um pregador, como um evangelista, lá na cidade de Samaria. Diz lá em Atos 8, verso 5 até o verso 7, e descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava a Cristo, amém? Porque é no nome de Cristo que há milagres, é através dele, amém? E as multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, e ouvindo, vendo os sinais que operava, aleluia, pois saíam muitos processos, aleluia, e os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, louvado seja o nome do Senhor, amém? Irmãos, Filipe, na verdade, ele era um homem simples, servia às mesas, um diácono, mas que o Senhor usou de uma forma tremenda e tornou-se um poderoso servo do Senhor. Encontramos em Atos 11, 28 e Atos 21, 10, um homem chamado Ágabo. Ele não esteve com Jesus, ele não foi dos discípulos de Jesus, mas era alguém cheio do Espírito Santo, e Deus usava em profecia. Deus usava em profecia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, o batismo do Espírito Santo é para hoje. Atos 2,39 diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Amém? Amém? O Espírito Santo foi prometido a todos os que estão longe, a todos também que estavam longe como nós. Amém? Todos, na verdade, quando o Senhor nosso Deus chamar, e nós fomos chamados também pelo Senhor. Amém? E Ele continua a chamar, em primeiro lugar, para a salvação. Vinde a mim. Amém? Todos estão cansados, venham a Ele trará renovação, mas Jesus também ainda hoje continua a chamar para que possamos receber a promessa do Pai. Amém? A promessa do Pai. Os apóstolos, nesta época, já tinham recebido o Espírito Santo. Amém? Eles receberam o Espírito Santo. E eu queria ler exatamente quando Paulo, ele fala sobre os dons espirituais. É verdade, podemos dizer assim, bem, pastor, mas quando Paulo fala sobre os dons espirituais é para trazer correção. Claro que sim, precisamos de correção, precisamos da palavra do Senhor, mas veja como ele entra lá, a igreja de Corinto não era uma igreja perfeita, mas em que havia a operação dos dons espirituais. Amém? Em 1 Coríntios 12, verso 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Hoje há muita ignorância. Irmãos, não quero que sejais ignorantes. 12:31 diz assim: portanto, procurai com zelo. Amém? Ele dá aqui o ensino, como deve ser, como é, como não é. Mas ele começa: não quero que sejam ignorantes. E termina dizendo assim: meus irmãos, depois destas correçõezinhas que eu vos fiz, esse ensinamento que eu vos fiz, ele diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Aleluia! E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ele não disse, deixem lá buscar. Não. Há aqui coisas que precisam ser aperfeiçoadas. Nós somos humanos, precisamos de aperfeiçoamento. Né? Não quero que sejam ignorantes, mas agora ele ensina como deve ser, como não deve ser. Amém? Então procurem com zelo. Amém? Procurem com zelo. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente, o caminho do amor. No capítulo 13 fala-nos dele. E depois entra no assunto novamente, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor. Temos que viver e ser usados por Deus é amor. Amém? Procurai a caridade, procurai viver em amor, amando o próximo, que é o mandamento de Deus. Mas também depois diz assim, procurai com zelo. Procuram com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque sempre a profecia é importante na igreja, porque traz temor de Deus. E conclui, depois de ensinar o como ou não deve falar ou deixar de falar em profecia, o falar em línguas, como para não haver confusão, ele explica como, e termina o versículo 39.
ele não termina dizendo calem-se, não, mas a coisa já está resolvida, não é para hoje, não, ele diz assim, portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar e não proibais de falar em línguas, amém, e não proibais, amém, aleluia. Vamos ser zelosos. 3 vezes nestes 2 capítulos nós encontramos, na verdade, buscar com zelo. Hoje há um desmazelo. Sabe o que é um desmazelo? É o oposto. Vamos ser zelosos. Zelosos. Amém? Vamos buscar com zelo o batismo do Espírito Santo, o enchimento do alto, os dons espirituais. Vamos servir com zelo ao Senhor. Tito fala-nos nisso. Vamos ler Tito, capítulo 2, verso 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou, em primeiro lugar, trazendo salvação a todos os homens. Só os salvos podem ser usados por Deus. Só os salvos podem servir a Deus. Aleluia. Amém? Ensinando-nos, renunciando em piedade e começamos a viver uma vida consagrada e santa porque o Senhor, porque Deus usa vasos santos, consagrados. Amém? Ensinando-nos para que, renunciando em piedade às paixões mundanas, vivamos neste presente mundo sóbrio, justo e piamente, e aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. E agora veja, para purificar para si um povo todo o seu, zeloso e de boas obras. Amém? Irmãos, vamos buscar com zelo, vamos servir com zelo, e o Senhor irá, na verdade, fazer com que este concelho de Montemor, Vendas Novas, amém, possa ser atingido com o Evangelho, amém? As lembrar das raposas de Sansão, amém? Quando Sansão ateou fogo ao rabo das raposas e elas foram pela seara dos filisteus, amém? Irmãos, que nós possamos ser, na verdade, como essas raposinhas, amém? Possamos atear o fogo nestas searas, neste concelho, para onde é que nós possamos ir? Possamos atear o fogo, amém? O fogo do Espírito Santo, levando a palavra, levando uma palavra ousada, uma palavra ungida, uma palavra poderosa, que é a palavra de Deus. Os milagres são para hoje, amém? Aleluia. Nosso Nuno que está aqui na frente, quando ele tinha 1 ano e meio por aí, ele tinha uma hérnia tremenda, amém? Tínhamos a consultar no pediatra e o pediatra queria fazer uma operação, amém? Queria fazer uma operação, uma hérnia, porque era bastante saliente a sua hérnia. Então estávamos num culto lá na nossa igreja, onde nós servíamos ao Senhor, onde nós éramos membros, lá na cidade de Portimão, e a determinada altura eu estava no primeiro andar e estava fazendo a sonorização do culto, e cá embaixo o pastor fez um apelo, né? Fez um apelo para virem receber cura, amém? E eu fui lá buscar o Nuno, que estava lá no berçário, lá no lugar lá onde estavam os bebês, lá na igreja, fui buscar o Nuno e fui levá-lo à frente, amém? E o Senhor operou instantaneamente, o médico viu, se já não precisa de operação, louvado seja o nome do Senhor, amém? Está aqui a Bia, falta a Joana, elas são milagre de Deus, amém? Sabe porquê? Porque a Paula, minha mulher, ela ficou com uma menopausa precoce, amém? Ela ficou com uma menopausa precoce aos 28, por aí, 28 anos, amém? Por aí, amém? Um dia numa convenção, ministraram a vida dela, aleluia, e ela foi curada, e hoje tem a Joana, e temos a Beatriz, que é um milagre de Deus, amém? Porque ela foi curada de menopausa precoce, amém? Irmãos, no nosso primeiro campo missionário, nós tínhamos lá uma irmã muito velhinha, hoje já está com o Senhor, que ela tinha problema nos rins, a irmã Mariana Marques, ela precisava de 3 vezes na semana ser transportada de Aljustrel para o hospital de Beja e ficar ali várias horas a fazer uma renovação do sangue, né? A hemodiálise 3 vezes por semana. Muitas vezes a hemodiálise era ao sábado e íamos buscá-la ao domingo de manhã para ir à igreja, e ela estava tão exausta,
tão desgastada com o tratamento do dia anterior, que ela ficava a chorar, que não tinha forças para ir ao culto, e nós chorávamos indo para o culto sem ela, né? Mas Deus ouviu a oração, Deus ouviu o clamor, e a fim de 2 anos, isto não foi algo de um momento para o outro, nós estávamos num culto e ela diz-me: pastor, olha, o médico disse que agora ia começar só a ir 2 vezes por semana. Ok, passaram 6 meses, o médico agora disse-me só para ir 1 vez por semana. Passaram-se mais 6 meses, o médico diz assim: agora não volta aqui só quando nós chamarmos. E aleluia, ela um dia vem dar o testemunho: pastor, os motoristas da ambulância lá dos bombeiros voluntários de Aljustrel vieram-me dar os parabéns, porque eles dizem: olha, qualquer dia ela fica aqui no meio do caminho, qualquer dia ela morre aqui no meio do caminho. Os bombeiros estavam, na verdade, estupefactos com o milagre. O próprio capelão católico foi dar os parabéns: Dona Mariana, não sei o que aconteceu, eu quero dar os parabéns, você está curada. Irmãos, ela foi curada, louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus de milagres, amém? Eu sou testemunha que os milagres não terminaram, não cessaram, e o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Irmão, diante da dificuldade, vamos clamar ao Senhor. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele faz muito mais abundantemente, aleluia. Muitas vezes Ele nos surpreende, sem nós estarmos à espera, mas se nós tivermos fé, se nós cremos nesta palavra, se nós, na verdade, simplesmente, muitas vezes somos surpreendidos por algo que Deus faz sobrenaturalmente. A Paula nem buscou, a Paula, quando ela já estava conformada com a sua situação de menopausa precoce, mas Deus ministrou a vida dela e ela sentiu. Ela não buscou a cura, mas Deus usou a serva e ministrou a vida dela e ela sentiu a cura. Amém? Ela sentiu a cura. Amém? Deus não é Deus de confusão. Ele é o mesmo. Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode fazer um milagre na tua vida. Busca o Senhor. Vamos concluir voltando a Mateus, capítulo 14. Versículo 25. Mas à 4ª vigília da noite, dirigindo-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurando-o, disse: homem de pouca fé, porque duvidaste? Amém? E quando subiram para o barco, clamando, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas as terras em redor e trouxeram todos que estavam enfermos e rogaram que ao menos eles pudessem tocar na orla dos seus vestidos, e todos os que tocavam na orla dos vestidos de Jesus ficavam sãos. Amém? Irmãos, eu creio que Ele é o mesmo. Eu creio, irmãos, e esta palavra tem o objetivo nesta manhã de desafiar a continuar a crer no Senhor, a continuar a crer naquele que pode todas as coisas. Vamos ficar em pé. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nesta manhã eu quero desafiar, amém, que possamos buscar com fé. Amém? Possamos buscar com fé. Eu não sei, Deus sabe, Deus conhece as nossas vidas, Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua necessidade, mas eu acredito que nesta manhã, se tu buscares com fé, tu buscares confiante, amém? O Senhor disse: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso foi algo que Ele falou para os seus discípulos, para nós, que nós hoje podemos ser usados, amém? Porque o Senhor irá cooperar conosco. Quando a palavra é pregada, Deus coopera conosco, porque Ele vela
zela pela sua palavra para cumprir. Nesta manhã, se alguém nesta manhã precisa de um toque de Jesus na sua vida, no seu corpo, eu o desafio para vir em nome de Jesus, vir com fé no altar. Venha buscar o Senhor, venha buscar a sua bênção, venha buscar do Senhor o seu milagre. Confie nesta manhã, amém? Venha agora em nome de Jesus, amém? Venha agora em nome de Jesus, amém? Não desistas, não desistas, simplesmente confia no Senhor, porque Ele é o mesmo, nele não há mudança nem sombra de variação alguma. Confia somente, vem com fé. Ele conhece e Ele também vê os teus passos de fé, sabe? Aquele povo seguiu Jesus, aproximou-se de Jesus, foi um ato de fé, foi passos de fé que eles deram em direção de Jesus, e aqueles que buscam, esses o encontram.